Reveinu Shalom Aleichem, Reveinu Shalom Aleichem, Reveinu Shalom Aleichem, Reveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Aê, bem-vindos! Mais uma edição, Rav Sani Responde. Vocês enviaram perguntas pelo direct do Instagram e eu estou aqui à disposição de vocês para responder, não todas, porque são muitas perguntas que recebemos, mas a maioria nós vamos conseguir responder hoje, outras edições serão gravadas e quem não recebeu a sua resposta receberá ela de forma privada no direct, porque nós vamos responder todos vocês, queridos seguidores. Então, você quer saber se a sua pergunta está aqui, não é? Então só tem um jeito de descobrir, não sai daí! Olha, a sua primeira pergunta é seguidor Rodrigo Marinho. Rabino pode ir na praia? Claro! Eu, inclusive, vou na praia. Óbvio que eu não vou assim, né? Eu tiro a kippá. Não só pode, como é benéfico para a saúde ir até a praia, trocar energias com a natureza. Isso faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa saúde. Inclusive, grandes sábios da época do Talmud iam até as águas de Tibérias, Erev Shabbat, na véspera do sábado, para ir ao mikve. Vocês sabem que existe o conceito do mikve, das águas que purificam, e o mar, os rios, são grandes mikvaot naturais. Não tem mikve melhor, não tem mikve maior e não tem mikve de melhor qualidade do que os rios, os lagos, os mares. Então é permitido, é benéfico. Óbvio que temos que tomar cuidado com a tzniut, com o recato. E falando nesse assunto, eu me lembro agora, quando eu estava em Israel me preparando, eu morei lá 8 anos, eu me recordo que um grande Rosh Yeshiva, um grande diretor de uma yeshiva, um grande sábio, um grande tzadik, um homem justo, ele pedia para os seus alunos levarem ele até uma praia deserta, para ele respirar o ar puro, para ele se banhar nas águas do mar. A troca realizada com os elementos da natureza é vital para a nossa saúde e bem-estar. Respondido a sua pergunta. Pergunta número 2, quem perguntou foi um seguidor aqui pelo direct do Instagram, @byravsani, OVT_thank you. Assim que... Daquil. Rabino, jogar jogos de tiro é pecado? Olha, meu amigo, jogos de tiro, você está se referindo a jogos, ao esporte de tiro ao alvo? Não tem problema nenhum, é um esporte, é óbvio que com as devidas precauções de segurança, de acordo com a lei, se for num ambiente apropriado para a prática desse esporte, não tem problema nenhum. É isso que ele está se referindo, produção? Ou é aqueles joguinhos de computador de tiro? Se for isso, é óbvio que na medida certa, não vai perder sua vida jogando joguinho no computador, né? Nós não viemos para o mundo para isso, mas é como um entretenimento, como um passatempo, como um lazer, na medida certa, na dosagem certa, tudo ok, tranquilo. Toma cuidado para não absorver esse espírito de violência dentro do seu coração, encare isso como uma diversão. Mas respondendo a sua pergunta, você me perguntou se é pecado ou não, não é pecado, não é pecado. Não tem nenhuma proibição de você jogar e praticar esse jogo. Pergunta número 3, seguidor O Miguel Garcias. O que você gostaria que todos os jovens tivessem de conhecimento? Quer dizer, o que eu gostaria? Quem sou eu para escolher? Mas eu acho que a juventude, em geral, ela não pode se deixar levar pelo que a sociedade impõe como regra, não pode se deixar levar pelo que a sociedade coloca como a verdade absoluta. Os conceitos que a sociedade abraça mudam constantemente. Eu costumo chamar eles de valores sociais temporais.
O que era uma verdade, o que era correto há 50 anos atrás, hoje não é mais. Então o que mudou? Então a sua vida, os seus valores não podem ser recicláveis. Os seus valores precisam ser sólidos. Você precisa se basear numa base que possui credibilidade. E a nossa Torá milenar é algo que não mudou, é algo que continua intacto, vivo, presente, orientando. Torá vem da linguagem de orá, de orientação, nada mais é do que os conselhos do boss para uma vida significativa, para uma vida promissora, para uma vida feliz, sim, felicidade incondicional, prazer espiritual, utilizando o corpo como uma ferramenta de trabalho e se conhecendo cada vez mais, colocando em prática e materializando todos esses valores. Esse é o desafio. E quando nós somos jovens, a gente se distrai facilmente. Quando nós somos jovens, os nossos instintos estão à flor da pele. Quando nós somos jovens, a gente possui essa teimosia de não querer escutar o que os mais experientes, o que os mais velhos têm a nos dizer. Nunca despreze um cabelo branco, nunca despreze uma barba branca. Você tem que se basear nas referências, nos exemplos. Você tem que parar de ser teimoso e saber que tudo vai passar. Eu, quando estudava com o meu grande mestre em Israel, hoje já é um homem muito idoso. Na minha época, quando eu estava lá, ele já era idoso também, ele já tinha os seus 77 anos, 78 anos, ou 79, não lembro. E ele me falou o seguinte, uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim para mim: se quando eu tivesse a sua idade, eu tivesse alguém da minha idade estudando comigo, igual eu estou fazendo com você agora, hoje eu seria uma pessoa totalmente diferente. E olha que ele era uma referência, um gigante, ainda é. Então, se eu pudesse conversar comigo mesmo, lá atrás, sabe o que eu falaria para mim mesmo? Não reclama, não explode de raiva, tenha calma, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Segura a ansiedade, porque se você abraçar esses valores milenares, se você tiver paciência e se você fizer o que é certo, muitas vezes fazer o que é certo nem sempre é confortável. Se você for fiel à sua verdade, se você for fiel às suas crenças, se você for determinado, esforçado e não se deixar levar pelo que os outros falam ou pensam de você, você tem tudo para ser uma pessoa vitoriosa. Então esse é o meu conselho para a juventude em geral. Vamos ver a próxima pergunta aqui do seguidor Lucas.Gabriel6545. Por que os muçulmanos e os judeus possuem um ódio entre eles? Isso é mentira. Não tem ódio. Somos primos. Abraham Avinu teve 2 filhos, Yitzhak e Ismael. Ismael deu origem à nação muçulmana e o Isaac deu origem ao povo de Israel, ao povo judeu. Nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Jacó. Abrão, Isaac e Jacó. Não tem ódio nenhum. Isso é algo que tem que ser esclarecido. Os judeus e os árabes sempre tiveram boas relações, principalmente na Idade Média, se você for pesquisar, viviam em paz, em harmonia, com respeito, como deve ser. Eu não tenho nada contra o muçulmano, inclusive eu estava junto com o Sheikh Mohammed Al-Bukai, da Mesquita Brasil, lá no programa, na Bandeirantes, aqui na Band, onde falamos sobre esperança. Depois, nos bastidores, trocamos cumprimentos, ele me tratou com muito respeito, assim eu também o tratei. Não tem que existir ódio entre as nações. Nós sim somos contra o terrorismo, o radicalismo, mas as nações não se odeiam. É mentira. Com o nascimento do Estado de Israel em 1948, surgiu alguns problemas políticos, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Mas eu quero que você, não importa qual é a sua religião, não importa qual que é a sua fé, não importa qual que é a sua origem, a paz precisa prevalecer. Nós precisamos nos manter enraizados e abraçar sim os nossos ideais e os nossos valores. Mas, não menos importante, é a gente respeitar o que é sagrado para as outras crenças, respeitar as outras nações. Shalom, salam, paz mundial é o que nós mais queremos.
Não quero saber de nada, não quero que me diga nada, chega! Vai. Tá bom, mas não se irrite. Não! Sim. Vamos para a próxima pergunta. Gostou, hein? Vamos para a próxima pergunta, é do Vantush Hakon. É um seguidor aqui do Instagram. Existe diferença do judaísmo entre as 12 tribos de Israel? O judaísmo é o mesmo para todos os judeus. Moshe quiber Torá no Sinai. Moisés recebeu toda a Torá escrita, a Torá oral, no Monte Sinai, diretamente de Deus, há mais de 3.300 anos atrás, e ela continua intacta e viva dentro dos nossos lares. As 12 tribos é um conceito que Jacó teve 12 filhos, cada filho recebeu um nome das suas respectivas mães, ou seja, cada tribo possui uma essência, possui um caminho, possui uma peculiaridade e uma forma singular de visão de mundo. Cada tribo possui, sim, uma característica específica na Avodat Hashem, no nosso trabalho aqui nesse mundo, mas o judaísmo em si é o mesmo para todas, para todos. Ele não muda, ele não pode ser adaptado, ele é o mesmo, até porque se Deus quisesse que ele fosse adaptado ou modificado, ele escreveria na Torá, olha, essa mitzvah, esse preceito, vale até o século 21, depois não precisa mais, esse é melhor que esse. Não, todas as páginas são iguais, todos os preceitos são iguais. Nós não sabemos a recompensa de cada um deles, justamente para que a gente não dê uma devida importância a mais para um do que para os outros. Então a sua pergunta foi se existe diferença do judaísmo das 12 tribos? Não existe. Existe sim uma essência específica, uma figura específica, uma característica específica de cada tribo, e todas são importantes, por isso que todas existiam, cada uma tinha o seu papel no conjunto, no todo, mas as mesmas 613 mitzvot, a mesma Torá, a mesma prática do judaísmo para todas. Próxima pergunta, Andressa Ferreira.22, uma pergunta filosófica também daqui. Qual é a atitude correta de quem decide perdoar? Agora passou Yom Kippur, nós pedimos perdão, mas como é que você vai pedir perdão se você não perdoa o seu próximo? É uma atitude que eu sei que exige um trabalho interno, uma força de vontade, porque você se magoou, você muitas vezes foi prejudicado, e agora a pessoa vem pedir desculpas, quer ser perdoada. A minha dica para você é, saiba que midá keneged midá, medida sob medida, se você perdoar, com certeza Deus também vai te perdoar. A maneira na qual nós nos comportamos com os nossos semelhantes, esse é o principal critério que será utilizado no nosso julgamento celestial. Sabem que uma vez, eu posso contar uma história do Zohar, da Kabbalah, produção? Pode? O pessoal está preparado? Tem uma história que o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah, traz, que aconteceu com um grande sábio, o Rabi Abba. O Rabi Abba uma vez estava andando e ele viu um homem dormindo em cima de um morro de terra. E ele viu que tinha uma cobra se aproximando dele, prestes a dar o bote. E alguns segundos antes dela dar o bote, pá, cai um galho em cima da cobra e ele foi salvo. E alguns minutos depois ele acorda, sai daquele local e aquele morrinho de terra onde ele estava dormindo desaba e aquele local se transformou num precipício. O Rabi Abba, que observou toda a cena, se aproximou daquele homem e falou: me conta o seu segredo, porque não é com qualquer pessoa que acontece 2 milagres, um seguido do outro. Qual que é o seu mérito? Me conta. Aquele homem olhou para o Rabi Abba e disse: eu nunca deixei de perdoar ninguém. E quando alguém me fez algo de mal, eu procurava fazer o bem para essa pessoa, para não levantar nenhuma suspeita de que eu esteja chateado com ela. E o Zohar conta que nessa hora o Rabi Abba abriu um sorriso e falou para esse homem: você está num nível superior a Yosef HaTzadik, a José, o justo, porque ele perdoou os seus irmãos ele perdoou, mas você perdoa a todos, até mesmo as pessoas estranhas. Se livra disso, do rancor. Tudo isso vai te destruir. Tudo isso é um veneno
que você, ao tomá-lo, vai morrer lentamente. Óbvio que a pessoa precisa se redimir, óbvio que a pessoa precisa querer ser perdoada. Mas, quando ela procurar você em busca do seu perdão, não negue. E assim, com certeza, lá em cima, perdoarão as nossas falhas também. Next question, aqui o seguidor Uyui, underline Winterstein. Uyuyui, olha só. O nome dele é Uyui. Olha aí, põe na tela aí. Qual parte da Torá, Alahá, Kabbalah ou História Judaica você mais gosta de estudar como Rabi? Puxa, nunca ninguém me perguntou isso. Eu gosto de tudo um pouco. Você me pegou agora. Eu gosto muito de Mussar, da moral e ética judaica, Machshavá, filosofia judaica. Gemara é fascinante, o Talmud. A gente entra dentro das sugiot, das discussões talmúdicas, e é realmente algo que abre a nossa mente, e é muito prazeroso quando a gente chega na conclusão, no psak, né, desde as Gemarot até os Rishonim, os comentaristas, depois os Achronim, até a Alachá Lemaaseh, Shulchan Aruch e os seus Nosei Keilav. É realmente uma pergunta que nunca me fizeram, mas eu gosto de tudo um pouco, senão eu não seria rabino. E o que mais eu amo é ensinar, é compartilhar, é proporcionar todo esse prazer e essa doçura com as outras pessoas também, e por isso que a gente idealizou e oficializou o nosso Instituto de Comunicação Motivacional, o Instituto Rav Sani, que tem como meta impactar e transformar vidas em massa. Então está aqui as nossas redes, meu site, sigam, contratem as nossas palestras, estejam conosco nessa onda do bem, porque juntos a gente vai transformar esse mundo num lugar melhor. Próxima pergunta, seguidor ou seguidora? Seguidora, cadê Thaís? Olha, a caravana de BH aqui no nosso Rav Sani Responde. Seguidora assídua, a Thaís. Qual a maneira certa de rezar, orar? A maneira certa é com o coração. A Gemara ela fala, Eizohi avodah shebalev zot tefilá. Qual que é um serviço do coração? Porque a Torá ela fala que nós temos que servir a Deus com todo o nosso coração. Está escrito, o leovdoi bechol levavchem, que a gente tem que servir a Deus com todo o nosso coração. Então a Gemara ela conclui, o que é servir a Deus com o coração? É rezar. Então, a maneira correta é você, com as suas palavras, abrir o seu coração, igual um filho pede para o seu pai, e ele tem certeza que só o seu pai pode proporcionar para ele o que ele tanto deseja. E o filho confia no pai. E ele sabe que se o pai às vezes fala não, é para o seu bem. Se o pai às vezes reduz ou diminui alguma coisa, é para educá-lo, é para direcioná-lo, é para que ele cresça, para que ele evolua. Então, é óbvio que existe o Sidur, que é o Sidur, vem de Seder, é a ordem, é a maneira que nós rezamos diariamente, nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas festividades. Ele foi instituído pelo grupo de rabinos Anshei Knesset Hagdolah, e eles foram muito felizes nas suas colocações e na escolha das palavras. O idioma hebraico ele tem uma força. O hebraico não é igual aos outros idiomas, é que um grupo de pessoas decidiu que o céu é sky, ou que essa mesa aqui é table. Não. O hebraico é o Lashon HaKodesh, e cada letra, cada palavra, cada nome possui dentro de si uma essência, uma energia, uma força, e as características daquilo estão presentes no nome. Eu posso dar um exemplo famoso do cachorro, Kelev, em hebraico, Kelev, Kulolev, o cachorro é coração, ele é carinhoso, não é à toa que falam que é o melhor amigo do homem. Mas, como você me perguntou, o Sidur, ele tem que ser utilizado. Anshei Knesset Hagdolah escolheram essas palavras no idioma hebraico, é a ordem específica das rezas, tem um motivo, e nós abraçamos o Sidur, porque você quer falar, você quer argumentar, e tem que sair do fundo do teu coração, mas você tem que saber qual que é a linguagem apropriada para falar com o Melech HaOlam, com o Rei do Universo, e eles sabiam. Então é para descartar o Sidur? Não. Mas não deixe de rezar se você não tem Sidur, não deixe de rezar se você não sabe hebraico, não deixe de rezar se você não fala o hebraico. O espírito verdadeiro da reza é o coração.
é o sentimento, é a emoção. E isso todo mundo possui. Você nasceu com esses dons, você nasceu com essa capacidade. Se esforce, vá atrás, aprimore sempre a sua reza. Nenhuma reza é igual a outra. É impressionante, a gente reza 3 vezes ao dia. Cada reza é um diálogo específico que você teve com o Boré, com o Criador naquele momento da sua vida, naquela situação que você estava passando. E nenhuma reza é em vão. Por mais que você não foi atendida ou respondida naquela hora, naquele exato momento, ela não foi em vão. Ela está sendo armazenada. E no momento que você mais precisar, ou no momento que a sua descendência precisar, ou no momento em que o mundo precisar, ela vai ser utilizada e direcionada em prol de uma causa nobre e benéfica. Então, reze com o coração, que os resultados serão surpreendentes. Pode ir? Ação. Isso aqui, ó, anos, vocês nunca vão conseguir. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vamos para a penúltima pergunta, o tempo está acabando. Eric_Daniel 913. É obrigatório o uso do kippá? Presta atenção. A Gemara, no Tratado de Kiddushin, aqui no Daf Lamed Aleph Amud Aleph, na página 31, no lado A, escreve o seguinte: Al Rav Huna Breider Rav Yoshua, o grande Ravuna, filho do Rabino Yoshua, ele não andava 4 amot, que é uma distância mais ou menos de 2 metros, sem cobrir a cabeça. Ele não andava essa distância com a cabeça descoberta. Por quê? Mishum Shamar, ele dava o motivo. Shekhinah lemala meroshi ve'echelech berosh meguleh. A Shekhinah, a presença divina, está acima de todos nós. Como é que eu vou andar com a cabeça descoberta? Então a kippá, o principal motivo dela é todos nós sabermos, é todos nós nos conscientizarmos de que existe uma força maior acima da nossa razão, acima do nosso cérebro, acima de todos. Isso influencia o nosso dia a dia. Com a cabeça descoberta, essa lembrança não vai estar presente no nosso dia a dia, nos nossos passos, nas nossas atividades diárias. Quando cobrimos a cabeça, nós não iremos esquecer jamais de que Deus está acima de tudo e de todos. Isso traz para dentro do nosso coração o respeito, o temor a Deus, a humildade. Agora, se é obrigado, não é uma mitzvah, igual colocar tefilim, guardar o Shabat, não é uma mitzvah da Torá. É um costume da época dos Amoraim, é um costume da época dos sábios da Gemara. Pois os Rishonim começaram a discutir o assunto e as pessoas colocavam a kippá, cobriam a cabeça no momento das orações, quando entravam nas sinagogas, quando entravam para estudar a Sagrada Torá. Mas o Taz, que é um dos comentaristas do Shulchan Aruch, ele escreve que como isso foi disseminado de tal maneira que o povo de Israel abraçou isso como um costume, isso se transformou num minhag Israel, num costume judaico. Então quem anda sem a cabeça descoberta, quem é judeu e não coloca a kippá, ele não está agindo corretamente, ele não está se comportando da maneira ideal. Mas não é um riuv, não é uma obrigação, é um costume. Pelo menos na hora que você está rezando, pelo menos na hora que você está dentro de uma sinagoga, de um local sagrado, cubra a sua cabeça. Se você consegue, cubra ela diariamente, porque isso influencia. Isso parece uma coisa simples, mas não. Isso vai te lembrar e te fazer recordar que nós estamos aqui em prol de um ideal nobre. Nós não estamos aqui para viver por viver. Nós não podemos apenas existir, e sim viver de verdade uma vida repleta de significado, uma missão nobre, a sua missão. A última pergunta, nosso tempo é curto, mas vamos para a última. Olha só a pergunta. Olha só, Jonas Weissman. Rabino, quem tem tatuagem não pode ser enterrado em cemitério judaico? Mentira! Isso é boato. Não é verdade. Pode ser que esse boato surgiu porque a Torá proíbe a tatuagem. Está escrito no Sefer Vaikra, no Perek Yutet, no capítulo 19, no versículo 28. Está escrito o seguinte: você não deve gravar uma tatuagem em si mesmo.
Ou seja, a proibição da Torá é você não gravar tatuagens no seu corpo, exceto aquelas que são para fins medicinais. Mas a proibição da Torá é essa, e pode ser que, como a Torá proíbe, surgiu um boato de que quem tem tatuagem, mas isso é mentira. Embora alguns comentaristas da Torá escrevem que essa proibição é um hok, ou seja, faz parte dos hukim, dos mandamentos, que transcendem a razão ou o intelecto humano, ou seja, nós não sabemos o motivo que está por detrás dessas proibições, mas nós mesmo assim devemos abraçá-las. Existem outros que trazem sim alguns motivos, eu vou compartilhar com vocês alguns deles. O primeiro motivo é que o corpo não é nosso, é um presente que nós recebemos e nós não temos autonomia sobre ele, nós não temos o direito de mutilá-lo e ferir o nosso corpo com tatuagens. Outros comentaristas escrevem e explicam que antigamente era costume dos idólatras se tatuarem, então a tatuagem ela estava vinculada com a Avodazará, com a idolatria. Outros escrevem que o único pacto, o único sinal que deve existir no nosso corpo é o Brit, é a circuncisão, é o Brit Milá, Brit Kodesh, que é o nosso pacto que nós fazemos com Deus logo no nosso nascimento, no 8º dia de vida, seguindo os passos do nosso patriarca Avraham, que recebeu esse preceito e assim abraçou com 99 anos de idade, desde lá toda a sua descendência. Mas sobre o que você perguntou do cemitério, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem tem tatuagem, isso não impede ele de praticar nenhum tipo de atividade judaica. Inclusive muitos Baalei Teshuvah, muitas pessoas que não viviam uma vida de acordo com os preceitos da Torá e num determinado momento Hazru B'Teshuvah, retornaram para o caminho correto e abraçaram a Torá e as mitzvot. No passado elas fizeram tatuagens, então elas não têm nenhum tipo de impedimento, de nenhum tipo de tarefa e também de serem enterradas num cemitério judaico. A proibição é elas continuarem se tatuando, mas o que já passou, passou. Inclusive tem uma história bonita de um jovem que ele era um Baal Teshuvah e ele, sempre que ele ia no mikveh, então ele ficava lá despido, ele colocava a mão no braço, porque ele tinha lá uma tatuagem não muito bonita, que ele fez na época do passado. E ele sempre ficava com a mão na mikveh, até que um dia ele estava assim, cobrindo a tatuagem, e ele se distraiu, achava que não tinha ninguém, e tinha lá um senhor, e ele acabou se distraindo e mostrou a tatuagem, deixou ela à vista. E aí na hora ele ficou constrangido, ficou vermelho, e aquele senhor chegou perto dele e falou: eu também tenho uma tatuagem. E mostrou para ele os números dos campos de concentração que ele, como sobrevivente, tinha no seu braço. E aí ele falou para aquele jovem: não tenha vergonha do seu passado, assim como eu não tenho vergonha do meu. Vamos focar em daqui para frente plantar um futuro promissor. Resumindo, então é um grande boato, tá claro? Nosso tempo acabou, nosso tempo é curto, não deu tempo de responder todas as perguntas que foram enviadas, por isso que nós iremos gravar mais uma edição em breve do Rav Sani Responde, e as outras perguntas também, que se não foram respondidas hoje e se não forem respondidas na outra edição, nós sim responderemos elas de forma reservada pelo direct no Instagram, não deixaremos de responder ninguém. Então, pessoal, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Agradeço, como sempre, a BSR Coworking, que está por detrás aqui de alguns vídeos do nosso canal, Rav Sani. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal agora, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e ganhar visibilidade no YouTube. E só tem uma maneira de você saber se a sua pergunta vai entrar na próxima edição. Fiquem ligados, pessoal. Até breve. Fui!